Vamos fazer aqui, tentar traçar algumas considerações. Primeiro, nós não devemos ser ingênuos e achar que um candidato é perfeito e o outro totalmente imperfeito. Mas é verdade que a plataforma de alguns, com frequência, claramente contradiz o caminhar cristão. Temos que ter uma percepção aguçada para isso. Para isso, a gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber e firmar nossas convicções éticas pela palavra de Deus. Nós também não devemos esquecer do estigma trazido por seguidos casos de corrupção governamental, aos quais muitas autoridades e até eleitores estão dando importância mínima. Nós também não podemos deixar de notar que, via de regra, ambas plataformas ou ambas propostas dos candidatos têm, a gente podia chamar de uma infame honra, ou seja, se orgulham de serem promotoras de promiscuidade sexual e de estilos de vida claramente indicados como pecados na palavra de Deus. Muitos querem ser aceitos por todos e abandonam princípios, e no final você espreme, e às vezes é preciso muita percepção e muita análise e calcada em oração para que a gente veja diferenças. Em muitos casos, nós temos que olhar não somente o que o candidato diz, mas também o que o candidato, com quem o candidato se associa, né? Ou quem está ao seu redor. Aquela máxima, diz-me com quem andas e te direi quem tu és, né? Isso revela muito sobre os candidatos, onde é que ele ancora a sua lealdade. Diz-me com quem andas e te direi quem tu és. Alguém disse, onde é que fica isso na Bíblia? Não fica, não está na Bíblia isso daí. Mas a essência do que esse provérbio popular diz, está na Bíblia. Provérbios 13:20 diz, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações, ou a palavra pode ser traduzida como companhias também, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 João 1:7, se, porém, andarmos na luz, como ele na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse último verso aí diz que a única forma de nós nos protegermos muito bem como cristãos é andarmos com Cristo. Diz-me com quem andas e te direi quem tu és. Sabedoria popular, mas que são textos da palavra de Deus que expressam esse pensamento aqui. E temos que nos lembrar que ambos contestantes, e a gente fala de ambos porque nesse segundo turno só existem dois, né, em cada cidade que tem segundo turno. Em quaisquer lugares, né, desse enorme país, foram formados à imagem e semelhança de Deus. O que nós concordamos com ele e o que nós discordamos, ambos formados à imagem e semelhança de Deus. O pecado afeta essa imagem, mas traços da imagem estão lá. E pode ser que esse mesmo Deus seja misericordioso, trazendo alguma lucidez às suas ações, mesmo que elas venham contra palavras de campanha e até ações passadas. Ou seja, resumindo, não podemos achar que uma eventual eleição de A ou B vem representar a solução de todos os problemas ou a restauração plena da ética ao governo. Mas temos que nos lembrar
que os governantes, muitas vezes, são levados por Deus à percepção de que eles não podem rejeitar e pisar em cima, tripudiar, impunes às questões morais universais que foram impressas por Deus até na consciência dos ímpios, dos descrentes, como nos diz aqui o Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. A lei de Deus está impressa nos corações, mesmo nos descrentes. O texto diz: quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, nós intercedemos a Deus para quem quer que esteja na posição de autoridade ali, fique alerta para esse lampejo aqui de aquilo que nós chamamos consciência, né, dessa lei que está no coração, para que eles não tripudiem as questões morais universais que estão até na consciência dos ímpios. E votemos, então, com esperança de que os eleitos não apenas lembrem a voz do povo, como todos gostam de falar, que os elegem, mas que eles atentem para a voz de Deus. Como cristãos, nós temos que continuar batalhando pelos direitos da criança ou quanto à santidade da vida, especialmente no que diz respeito aos mais vulneráveis e àqueles que ainda não nasceram. Por exemplo, só como exemplo, aborto não é questão de saúde pública, como se fosse comparável a uma estomatite, uma cárie dentária, sem nenhuma implicação moral. Não, é simplesmente pecado. Temos a visão aguçada também para saber discernir quando posições supostamente conservadoras não passam de uma estratégia eleitoral. Muitas vezes nós vemos, né, um candidato mudando supostamente de posições. Será que aquela mudança é real ou é uma estratégia eleitoral? Bom, algumas pessoas no meio de tudo isso podem dizer, em desespero até, não há saída, só anulando o voto. Bom, eu não acredito na promoção do voto nulo, porque um voto nulo deveria ser sempre um fruto de erro de votação e não de uma ação racional. Quem tiver fortes convicções, e alguns têm, quanto a isso, resta a alternativa de votar em branco. Esse sim é uma expressão de uma decisão consciente. Mas saiba também que você, ao votar em branco, você está abdicando daquele privilégio, né? Mas o voto nulo parece uma incongruência. Deve haver a percepção de que nós abdicamos de um privilégio, se assim fazemos, mais do que um direito de pontuar uma escolha. A escolha, a eleição está aí. E essa escolha é sempre difícil. Dificilmente ela será uma escolha sem qualificações. Dificilmente ela vai ser em cima de um candidato ou um governante que tem um governo ideal para a cidade, para o Estado, para a nação. Para o cristão, para o crente, o voto, a eleição, sempre será uma alternativa de barrar um caminho pior. Mas isso daí já é um grande avanço providenciado por Deus.